Fala pessoal, muito bem-vindo. Nesse vídeo irei resolver o exercício 13 do livro de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti. Vamos à enunciada. Dois discos são dispostos coaxialmente face a face, separados por um filme de óleo lubrificante de espessura epsilon pequena. Aplicando-se um momento no disco 1, ele inicia um movimento em torno do seu eixo e, através do fluido viscoso, estabelece-se o regime, de forma que as velocidades angulares ômega1 e ômega2 ficam constantes, admitindo o regime estabelecido determinar a função ômega1 menos ômega2 igual função do momento, da espessura, do diâmetro e da viscosidade dinâmica. Bom, então, primeiramente vamos entender o mecanismo para que a gente possa equacionar e achar o que está sendo pedido. Então tá aqui, ó, o eixo 1, tá? Ele aplica o momento de forma que começa a girar aqui de forma constante, ó. Então tá girando nesse sentido, certo? Até aqui vem o eixo. Aqui está o fluido de viscosidade dinâmica μ, tá? De espessura epsilon. Conforme isso aqui gira, exatamente aqui na face, tá? Nessa face aqui, ó, tacar ela, eu vou ter uma resistência a esse movimento devido ao fluido. O fluido vai querer segurar esse movimento. Então, se a gente pegar aqui o centro, vamos começar, vai aparecer o quê? Uma resistência contrária a esse movimento, tá? Então eu estou girando para cá, aqui eu tenho uma resistência. Quem é essa resistência? É a força viscosa. Mas onde atua a força viscosa? A força viscosa atua totalmente na área. Então não tem como eu pegar um ponto específico. Então para calcular a força viscosa aqui em tudo, ou seja, poder calcular o momento que está resistindo a esse movimento aqui, a gente vai ter que fazer uma integração. Então eu vou ter que pegar essa seção, que é onde está ocorrendo aí o movimento de resistência, tá? Tá girando para esse lado e para cá eu estou tendo a resistência, ó, tá? Resistindo ao movimento. E lá do outro lado a mesma coisa, vai rodar para lá e eu vou ter a resistência. Porém, a velocidade naquele ponto vai ser menor, né? A velocidade diminui devido à resistência aí do fluido. Bom, agora que a gente entendeu, a gente vai pegar essa parte aqui, que é uma das faces, tá? Que vai ser a face aqui do eixo 1, para a gente poder calcular essa diferença de velocidade em função dessas variáveis. Então vai ficar assim, ó. Vou vir aqui, representar aí a face. Então, aqui temos a face, tá? Essa face tem diâmetro D, deixar indicado aqui, diâmetro D. Agora, eu não consigo calcular inteiro, então eu tenho que pegar um pedacinho para poder fazer uma integração, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer primeiro uma circunferência de raio R, tá? E agora eu vou pegar um dr, ou seja, vou somar aqui um pedacinho dr, de forma que eu pego um pedaço de área aí da face circular, tá? Então aqui, ó, dentro desse pedaço que eu coloquei aí, vai ser um dA, tá? Bom, então, agora exemplificando o que eu falei para vocês, ia aparecer vários pedacinhos. Então eu tenho girando para cá, né? Tá um determinado momento
o momento 1, tá? O que eu vou deixar como momento M, tá? Ele coloca aqui M de T, que é o momento torsor, vamos deixar aqui M de T. M torsor, tá? Que é o momento aplicado aqui em 1, tá? Nesse sentido. Aqui vai aparecer uma força ao contrário, então eu vou vir aqui, ó. Tá? Essa é uma força viscosa que eu vou chamar de força viscosa 1. É essa força viscosa, que na verdade aqui é só um pedaço da força viscosa, porque eu só estou num pedaço de área e a força viscosa atua em toda a área. Essa força viscosa vai causar um momento em relação aqui. Tá? Nesse pedaço de área é um pedacinho, então a distância é o próprio raio, tá? Que é a consideração. Isso daqui vai causar um momento. Que momento que é? Exatamente a relação de lá. Por quê? Para equilibrar o momento causado aqui, né? Que a gente vai ter o contrário, vai ser igual a esse. Ou seja, aqui eu tenho o M total, dentro desse pedacinho eu tenho o dm, tá? dm dt, que seria só um pedacinho lá daquele momento. Então, como que vai ficar? dm dt, certo? Isso daqui, se a gente fizesse, tem que ser menos, se a gente fizesse somatória de momentos, né, em relação aqui, seria menos esse vezes o raio. Então, a gente já pode colocar que é igual aí o raio vezes o df V1, tá? Então, a gente pegou o diferencial. Então, continuando aqui, o dm dt vai ser igual a R vezes a derivada. Quem que é a força viscosa? Força viscosa é tensão 1 vezes aí área, tá? Só que a tensão, ela é constante. Por quê? Porque a velocidade é constante, tá? Viscosidade constante e a espessura aqui do fluido é constante. Então a gente pode escrever que dm T aí é R tensão 1 dA. Ou seja, precisamos aí achar esse diferencial que eu já tinha colocado ali. Quem que vai ser o dA? Se a gente considerar aqui, ó, que eu fiz o R, vai ser o perímetro aqui, certo? O perímetro é quem? 2π vezes o raio, tá? Esse comprimento, vezes o dr. Isso nos dá o dA. Então, aqui, agora a gente vai ter, então, que o dm T é igual a R. A tensão vai ser a viscosidade dinâmica, o ΔV dividido pelo ΔY, tá? Vezes o dA, que a gente viu lá, que é 2πr dr. Bom, agora a gente tem que verificar isso daqui. Quem é o ΔV e quem que é o ΔY, tá? Aonde que a gente vai encontrar isso? Exatamente aqui na espessura. Pegando lá, que a gente tem a resistência desse lado, a velocidade está para cima, né? E é tangencial. Eu vou fazer a representação aqui no meio, tá? Mas é a representação de um pontinho, ó. Aqui eu tenho F, a velocidade é constante, então todos os pontos aí. Então eu vou considerar velocidade ali, ó, nesse ponto 1, em relação a essa condição, tá? Em relação a esse raio, a velocidade vai aumentando em relação ao raio, né? Porque é a velocidade angular vezes o raio. Já explico isso para vocês. Agora, para essa parte, a gente vai considerar aqui. Essa parte aqui é 1, essa parte aqui é do 2. Então, eu vou ter uma velocidade aqui maior em 1, que vai diminuir lá para o 2. Velocidade 2. Tá? Então, isso aqui vai ser o meu ΔV positivo, né? O V1 menos V2. E o ΔY, considerando aqui o eixo Y, né? A gente considera esse daqui. O ΔY vai ser a própria espessura. Então, a gente vai ter lá dmt igual a R μ. Aqui fica V1 menos V2. Deixar aí permanecer positivo. Tá? ΔY
a espessura vezes o 2πr dr. Ou seja, ainda tenho que ir lá, a velocidade, ela depende do raio, como eu falei para vocês. Então, é como se eu estou pegando esse V1 nessa mesma distância, e aqui do outro lado, estou fazendo que V2 está nessa mesma condição, ou seja, em um raio R, tá? Então, o que eu tenho? Vou fazer aqui embaixo. Velocidade angular é velocidade sobre raio, tá? Então, a gente pode escrever velocidade é velocidade angular vezes o raio. Dessa condição, a gente pode escrever V1, que tem uma velocidade angular ômega 1, vezes o R genérico, tá? Que a gente está considerando que é isso daqui. E uma velocidade V2, quem é essa velocidade V2? É a velocidade 2 numa seção dessa mesma condição, só que lá no cilindro 2. Então, vai ser ômega 2 vezes o raio. E agora, como a velocidade depende dos raios, a gente substitui ali também para poder fazer a integração. Então, fica dmt igual a r mi. Aqui, quem que vai ser V1? Ômega 1R menos ômega 2R. Dividido pela espessura vezes 2πr dr, tá? Agora eu vou arrumar. Então, eu vou escrever assim, ó, dmt igual. O que eu tenho de constante? Eu tenho 2π, tá aqui. Aí eu tenho o mi, que está aqui. Aí eu tenho ômega 1 menos ômega 2, tá? Que são constantes, colocando o R aqui em evidência. Dividido pela espessura. Aí o R, vou ter R, com esse R que eu coloquei em evidência, fica R quadrado, com esse R, R ao cubo, dr. Aí eu faço o quê? Integral de um lado, integral do outro. Agora os limites de integração. Um momento, né, dmt, aqui seria o dmt1, né? O que a gente tem? Ele depende do raio, certo? Aqui eu tenho um pedacinho. Quando eu fizer de 0, que é do centro, até a ponta, que é o máximo, eu vou ter o momento completo. Aqui vai variar de 0, que é aqui, até o momento máximo, que vai ser lá na ponta, que é o raio. Opa! Aqui eu vou ter o raio, que vai ser d sobre 2, né? Foi dado aqui o diâmetro. Então, raio, vou colocar Rzão, é d sobre 2. Esse raio aqui, tá? Bom, agora a gente faz a integração. A integral aqui dá o próprio momento, mt. Aqui, 2π mi ômega 1 menos ômega 2 sobre espessura é constante. A integral de R, da R à quarta, R ao cubo, né? Da R à quarta sobre 4, variando de 0 a d sobre 2. Então, a gente vai ter mt igual 2π mi ômega 1 menos ômega 2 sobre epsilon, que é a espessura. Aqui substitui, fica d, vou colocar aqui, 1 sobre 4, que é isso aqui, e o r à quarta, que é o d sobre 2, aí a quarta, tá? Então, o que a gente vai ter? mt igual, esse 2 simplifica com esse 4, fica 2 aqui. A gente tem π mi ômega 1 menos ômega 2, ali fica d à quarta, dividido por epsilon. Aqui 2 à quarta, fica 16 vezes 2, 32. O objetivo é achar ômega 1
menos ômega 2. Então, a gente tem ômega 1 menos ômega 2 como sendo 32 epsilon vezes o momento dividido por π mi vezes d a quarto. Essa é a equação para a diferença de velocidade angular. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.